Senhoras e senhores, prestem atenção agora. Abram seus ouvidos, seus corações e suas mentes. Está começando agora o Psicocast Emoções. Muito bem-vindos, amantes da psicologia, apaixonados por conhecimentos, cheiradores de pó de biblioteca. Vocês estão ouvindo o Psicocast, o podcast mais louco, mais divertido, mais sensacional da face da Terra. E se você tem um podcast em Marte e acha que é melhor que esse, traz aí, quero ver então. Aqui é Rafael Cerqueira, de Santo André, São Paulo, e sinta o mundo. Aqui é Edivan, falando de São Paulo, capital, e não somos os Cavaleiros de Atena, mas podemos sim desenvolver o sétimo sentido. Me desaforo, Pegasus! Pshim! Oi, gente, aqui é a Lália, falo de Itaquera, São Paulo, e aquele que sabe falar é aquele que mesmo antes de saber falar sabe ouvir. Então bora ouvir o Psicocast, tá bom demais. Nossa, profundo isso, tirou de quem? Tirou de quem? Gente, Google. Olá, senhoras e senhores. Sou o Thiago, falo de São Paulo, zona norte da capital. Bem, se algum de vocês sente que há algo de podre no reino da Dinamarca, pode ter certeza de que se trata de intuição e não de olfato. Onde se Hamlet... Pô, não interrompe, né? Desculpa, não Se Hamlet não falava propriamente de olfato, azar o dele. Pois aqui estou para dizer, né, trazer um pouco de conhecimento sobre o olfato. O que ele é, de onde vem, para onde vai, como sobrevive. Acompanhe hoje no Psicocast. Uou. Nossa, mais um pouco sai um Globo Repórter aí, hein, cara? Aqui quem fala é a Nayara, sou de Cajamar, São Paulo. De nada adianta você olhar ao seu redor se seu raio de visão sempre for o mesmo. Caraca! Eu senti no fundo do meu coração que você ia citar José Saramago. Só que... Ciclopes curtiu isso, velho. Ciclopes... Nossa, muito nerd, né? Bem, eu acho que o amigo psicólogo, ele deve ter uma leve sensação que vamos falar sobre sensação hoje. O que vocês estão sentindo? Tá bom, mas prosseguindo, né, vamos aí falar sobre sensações. Muito bem, amigos psicólogos, corram que ainda dá tempo de concorrer ao livro O Silêncio dos Inocentes de Thomas Harris. E para concorrer, basta ouvir nosso episódio 5, Introdução à Psicanálise, que lá temos as dicas de como concorrer a esse super prêmio. E meus amigos, vamos unir forças e transformar este portal de educação, que é o Psicocast, mais forte e mais poderoso. E para isso... um pequeno gesto, uma pequena atitude sua, meu querido ouvinte, pode fazer a diferença. Vai lá no facebook.com/psicocast, curta a nossa página, compartilhe nossos posts, dá um curtir lá no episódio da semana, divulga e espalhe conhecimento para todo esse mundo de meu Deus e transforme a psicologia em algo mais importante, mais forte no Brasil. Também dá uma passada lá no nosso Twitter, é o twitter.com/psicocast. Segue a gente lá, você vai ficar por dentro do que tá rolando na psicologia, do que a gente tá postando aí, para estar contribuindo com os seus estudos. E para dúvidas, reclamações, elogios, pedidos de programas, caso você está no sufoco e precisa fazer uma prova ou tem algo que gostaria de saber um pouco mais, manda pra gente um e-mail para o psicocastblog@gmail.com. E é isso. Fiquem atentos e divirtam-se com esse maravilhoso cast sobre os nossos 5 sentidos. Thiago falou algo interessante, que é bom a gente sempre lembrar disso, né? Que sensação e percepção, elas estão ali completamente ligadas. Exatamente. Então, pra gente representar o mundo exterior na nossa cabeça, o que vai acontecer? A gente tem que detectar a energia física do ambiente, a gente vai codificar essa energia com sinais nervosos, né? Os nossos receptores, e aí vai ocorrer esse processo chamado de sensação. Já selecionando, organizando e interpretando essas sensações, a gente vai envolver o processo de percepção. Então, sempre vai ser processo contínuo.
E lembrando também, gente, esse processamento aí da sensação, ele ocorre de baixo para cima, ou seja, é um estímulo externo que é captado pelos receptores sensoriais que nós temos em nosso corpo, e aí eles são levados até o cérebro para que eles sejam convertidos nas nossas percepções. Eu achei interessante esse negócio de baixo para cima, né? É porque, nossa, eu já fiquei assustada, ainda bem que você explicou. Porque eu pensei, nossa, quer dizer que eu sinto o cheiro pelo pé? Marilyn Monroe também né? curtiu. Mas se você pensar em de baixo pra cima, existem outras coisas interessantes, né? Mas enfim, processo de sensação e percepção tá dentro disso, gente. Oferecimento camisinhas Thundercats. Vamos falar de tato. O que é tato? É uma banda. Tato? Não, é o vocalista de uma banda. É o conceito de AEC. Já vi uma banda, tá? Fala Sério, mansa, gente. a primeira coisa que eu pesquisei, que apareceu quando eu coloquei tato, foram tatuagens na internet. Nossa, ainda bem que não foi vocalista do Fala Mansa. Não. O tato é um dos nossos sentidos muito importante. O mais importante que a gente tem. Vamos lá, ó. Alguém sabe me responder qual que é o maior órgão do corpo humano? É a pele. Eu ia chutar outro, mas beleza, claro, pele. Não, é isso mesmo, é a pele. A pele é o nosso maior órgão que nós temos. Chega a medir 2 metros quadrados. Nossa amiga, nossa pele. Ela pesa, em média, 4 quilos, aproximadamente. Isso varia, claro, de pessoa para pessoa. Por exemplo... Preciso perder pele, viu? Já sabe de quem é a culpa, né, Lólia? Já É sei, tua, essa gente. Ela é formada basicamente por camadas distintas. A epiderme mais externa e a derme é uma camada mais interna, onde dentro dessa existem várias partes divididas e com funções específicas. A superfície cutânea ela é formada por terminações nervosas capazes de captar estímulos térmicos, mecânicos ou dolorosos. Nas regiões providas de pelo existem terminações nervosas específicas nos folículos capilares. Então vamos lá, dando continuidade. Nos órgãos internos e na pele existem células nervosas modificadas capazes de perceber estímulos relacionados ao toque, que são os mecanorreceptores, ao frio e ao calor, que são os termorreceptores, e à dor, que são as terminações nervosas livres. Falando agora um pouco dos mecanorreceptores, eles se dividem em 3, que são o seguinte: corpúsculos de Pacini, que são responsáveis por captar os estímulos vibráteis e táteis. Normalmente, eles fazem a percepção da pressão sobre a pele e sobre as vísceras. Os discos de Merkel, que eles captam a sensibilidade tátil e a pressão das fibras ramificadas, com vários discos terminais e distintas ramificações nervosas. Os corpúsculos de Meissner, eu acho que a pronúncia está correta, caso não esteja, alguém pode me corrigir, que são os estímulos, eles captam os estímulos táteis, estão nas saliências, principalmente onde a gente pode percebê-los, são nas partes altas das impressões digitais. Caso algum ouvinte queira perceber onde ele está, é só olhar para a ponta nas digitais, nessas ondulações aqui, que a gente vai poder perceber aonde eles estão. Eu tô olhando. Sim? Está vendo a célula nervosa? Eu não tô vendo a célula nervosa. Cara, se eu falar que eu tô vendo é mentira, mas eu tô olhando pro meu dedo aqui. Ah, então. Ainda bem que você falou que é mentira, porque você sabe que a gente não consegue ver a olho nu, né? Não, mas tudo bem. Então, vamos lá. Agora falando dos termorreceptores, eles se dividem em basicamente 2. São os corpúsculos de Krause, que eles fazem a percepção do frio, e o corpúsculos de Ruffini, que ele faz a percepção do calor. Interessante. Será que se a gente tiver, por exemplo, problema nenhum, a gente vai ter problema em outro? A habilidade de sentir calor, porém frio, continua? Sim. Nossa, porque é o mesmo receptor. Que demais. Então, como são células nervosas diferentes, então assim, há a possibilidade disso acontecer. E um dos mais importantes agora também, que são as terminações nervosas livres, mais conhecidas também como noceptores, que fazem a percepção dos estímulos dolorosos. E uma síndrome relacionada a essa parte do sistema nervoso é a síndrome de Riley-Day, que é uma desordem no sistema nervoso autônomo, afetando o desenvolvimento e a sobrevivência dos neurônios sensoriais simpáticos e parasimpáticos. Essa aqui, normalmente, eu acredito que alguns dos nossos ouvintes, eles podem já ter até ouvido falar alguma coisa ou ter visto algum documentário, porque é uma síndrome bem conhecida. Aquelas pessoas que elas nascem e elas não sentem nenhum tipo de dor.
você pode pegar, quando elas vão, por exemplo, tirar sangue para fazer algum exame médico, elas não sentem dor. Se elas batem aquela dor lá que pra gente é uma dor excruciante. Alguém aqui já bateu a pontinha do dedo na porta, em alguma quina, por exemplo? Então, mas esse é um isso tipo é de dor óbvio que você tá falando. Sim, então. Você tá falando da dor da função do dedinho, né? Que é achar móveis no escuro, não é? Sim. Sim, tenho essa dor. Não, a função do dedinho é bater nas quinas da parede, da cadeira, da mesa, enfim. Só isso. Por exemplo, tem um caso aqui que eu vi que tinha um sujeito que ele tinha essa síndrome, que o que ele fez quando ele era criança? Ele pegou as duas mãos dele e colocou numa chapa quente. Aí, quando ele puxou assim a mão da chapa quente, essa camada superficial da pele, ela ficou na chapa e a mão saiu no sangue vivo, só que ele não estava sentindo nada. E aí teve um lanche, né? Sim. Você sabia que teve uma mulher brasileira que ela teve isso aí e ela foi fazer um parto cesárea e dormiu no parto? Sim. Porque ela não sentiu dor, tava numa nice. Sim. Só que, diferente do que todo mundo pensa, do que a maioria das pessoas pensam, a dor ela é nossa amiga, porque ela nos avisa que tem alguma coisa errada acontecendo naquela parte. E essas pessoas, normalmente, elas não vivem mais de 30 anos. Normalmente, mesmo com a tecnologia avançada que nós temos hoje, com os recursos, elas não conseguem passar dessa idade, porque elas têm que ficar se verificando dia a dia, todo dia, antes de dormir e após acordar, se tem alguma lesão, se ela tem alguma lesão nos ossos, se ela se machucou de alguma forma, para que isso não diminua mais ainda a vida dela. É uma síndrome muito complicada mesmo. Não é, acho que por nenhum momento, um benefício. Não, porque... Não sentir dor. Sim, a dor, ela é com certeza, ela é nossa amiga, não sabem o quanto. Masoquistas concordam com você. Sim, masoquistas com certeza vão concordar com isso que eu falei. Então, sobre a pele, né, acho que de forma geral, tanto estimulações internas quanto externas, sabe falar, né, que a aferência oriunda, né, da captação desses estímulos, ela entra, né, pela parte posterior da medula espinhal e vai até o cérebro. A distribuição é somatotópica, né, ou seja, a mesma parte da pele, a forma que está retratada no corpo acaba sendo retratada, tem correlação com a forma que está distribuída no cérebro. No entanto, que tem aquele chamado... Uma figura, né? Aquele troço doido lá, que eu esqueci o nome, tô falando agora sem ver nada aqui, né? Não, pera, que o Google vai descobrir. Pera, como é que eu descubro aí? Né? Figura, cérebro, corpo, tato. Palavras-chave. E vou colocar em imagens. Tô quase lembrando. Pior que eu lembro... Saiu uma coisa aqui, mas não saiu o nome disso. Nossa, e faz um desenho bizarríssimo, né? Sim. Tá na ponta da língua o nome, velho. O nome disso? Lembra daquele desenho lá de alquimia que o irmão lá era uma armadura? Tem... Fullmetal Alchemist. Então, homúnculos. Homúnculo, tá certo, ó. referência com arte é ótimo. Véio. Tá certo, cara. É isso aí. E para aqueles que ficaram curiosos sobre o sétimo sentido, Rafael, você lembra o sétimo sentido lá dos Cavaleiros do Zodíaco? Qual que era? Vou te falar que tá na memória aqui, viu? Mas você tá forçando a amizade assim. Não, eu lembro que eles falavam assim, que todo mundo tem os 5 sentidos. Aí que o sexto sentido é a intuição, também todo mundo tinha. E eles tinham que despertar o sétimo sentido, que era um poder oculto. Que era foi as drogas que o autor usou, vamos concordar. O sexto sentido. Como que funciona? Qual que é o nome desse sentido, primeiramente? É a própria percepção. Qual é a definição desse sentido? Ele é um termo utilizado para nomear a capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação. Principalmente quando a gente está de olhos fechados. Por exemplo, um exemplo bem clássico que a gente pode usar, das tenistas. Quando elas apontam aonde termina o braço, elas não apontam aqui no final da mão, elas apontam para onde termina a raquete. Raquete. Sim, é um exemplo bem clássico do que eles fazem. Oferecimento camisinhas Thundercats. Bem, agora eu vou tratar do olfato, né? Pensem, né, o quão fascinante é este, né, o mais primitivo dentre os 5 sentidos, mas que atualmente, né, lhe é atribuído tão pouca importância prática. Bem, exceto em situações distintas, tais como ao sinalizar situações de perigo, né, ou a presença de situações aversivas. Um exemplo prático, né, que eu tive desgosto de presenciar quando estava conversando com um colega, né, não vou citar o nome, e acabei percebendo em questão de milissegundos
que ele estava numa situação odorífica das mais críticas possíveis. E, bem, Desculpa. e quando você, né, interromper aí, né? Bem, o indivíduo, né, estava numa situação crítica, e você, né, em prol da estima que tem por este sujeito, busca uma solução que não venha ferir os sentimentos dele. Ao passo e nem o seu nariz, né, que venha ferir o seu nariz. Então, me interrompeu ao passo que também evita, né, situações posteriores de tortura nasal, receoso que não traga comprometimento à sua saúde mental, né? São situações cotidianas, de certa forma. Pois bem, não devemos esquecer que também há situações especiais, como quando se está diante de uma refeição maravilhosa, ou quando você dá aquele cheiro gostoso, né, no pescoço do seu cônjuge, que ele usou um belo perfume. Tal ato, né, elicia em ambos aquela sensação de intimidade e volúpia, né? Bem, agora, se me permitem, descrição um pouco mais prosaica, fria, técnica e, por que não, tediosa, né? Eu vou dizer, né, que o olfato é um sentido químico e de longa distância, este o qual capta no ar partículas ou moléculas odoríficas que se encontram em suspensão no ar. Podem estar em concentração, né, como por exemplo o gás butano, se houver algum vazamento, serem transportadas pelo vento. Essas partículas adentram na cavidade nasal por meio do tecido cartilaginoso, conhecido por nariz, narizinho ou napa. Quando você falou ou, eu pensei, ele vai falar napa, ele vai falar napa, ele vai falar napa. Não, foi suspense. Bem, dentro da cavidade nasal, em sua porção superior, utilizem de suas mentes, né, para imaginar aquele córtex sagital que aparece a partir do crânio, né? Já estamos careca de saber, pelo menos eu, né? Bem, em sua porção superior encontra-se o epitélio olfatório, onde se localizam os neurônios olfatórios. Esses neurônios estão recobertos por uma camada de ranho, muco, catota, verdinho, ou se preferirem chamar, né, simplesmente de meleca de nariz. Ó, sabe uma coisa que vai exemplificar bem isso visualmente? Tem um episódio do Bigman que ele monta o esquema de um nariz por dentro. Eu lembro. Ele, na verdade, nesse episódio ele acaba só falando sobre ranho. Só que você descreveu e me remeteu a isso. Muito legal. Obrigado pelo elogio. Bem, agora a camada que se encontra acima do epitélio, constituída de um trecho ósseo, onde há diversos poros que atravessam verticalmente esse osso. Ele faz a ligação entre a camada epitelial, chamada de crivo ósseo, nessa parte do osso. Bem, acima do crivo ósseo está o bulbo olfatório, o qual recebe os axônios dos neurônios olfatórios. No bulbo olfatório, ocorre a transmissão dos potenciais de ação por meio de uma ligação direta com o córtex olfatório através do primeiro nervo craniano. E já no córtex olfatório o qual se localiza abaixo do lobo orbital. Não sei se conseguem imaginar ali, né? Porque pera, o orbital tá onde? O orbital está logo acima da órbita do olho. Faz sentido. Ah, sei, entendi. Então, imaginou lá bem o cérebro, tem a parte frontal, tem a curva meio para baixo ali. Aquela curva, aquela parte inferior, que é o córtex orbital, né? Bem, mas agora, tratando da festa sináptica que lá ocorre, né? Por conta da ligação do bulbo olfatório com as áreas distintas, como por exemplo o núcleo olfatório anterior, o qual conecta os dois bulbos olfatórios. Tem também os núcleos corticais posteriores, que fica na parte anterior da amígdala. Tem o tubérculo olfatório. Tem a parte do córtex entorrinal e o córtex piriforme, o qual tudo é considerado... isso para você sentir cheiro. Exatamente. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa, hein? É uma máquina extremamente... Nosso corpo é tipo um texto de Lacan, né? É extremamente complicado para fazer algo muito simples. É um fenômeno distinto da evolução, né? Mas continuando, né? O córtex piriforme, ele é considerado a maior parte da área cortical olfativa, né? Agora, o córtex piriforme, ele recebe sinais de entrada excitatórios de áreas encefálicas modulatórias, o que sugere, né, que sua atividade possa ser ajustada de acordo com o estado comportamental do indivíduo. Já os sinais de saída do córtex olfatório alcançam áreas corticais superiores, como a área orbitofrontal, por meio do tálamo, né, e diretamente tem ligações com o córtex frontal. Transmitem também para áreas límbicas, como por exemplo, né, o hipotálamo lateral. Tem estudos que indicam, aliás, que essas áreas superiores
são as responsáveis pela discriminação de odores, onde, se ocorrer lesões nesta área, indicam um certo correlato na deficiência e se distinguir certos odores, né? Outras observações a serem feitas agora sobre as ligações límbicas compreendem funções como a regulação da fome, influência nos estados emocionais e até mesmo, né, o que tange a motivação. É necessário salientar. Quer fazer algum comentário? Não, eu falei nossa, porque tem a ver com olfato com motivação. Sim. Por exemplo, você tá com uma... Se eu sentir o cheiro de um Big Mac, eu vou me sentir muito motivada. Agora imagine você voltando à sua casa, né, após ter estudado horrores, né, entra aquele sujeito no ônibus ou no vagão, né, do metrô, ele está com uma caixa maravilhosa de esfirras, né? Nossa, cara, essa Sempre é clássica. Desperta uma vontade cabal que dá vontade de matar essa pessoa, né? Exatamente, né? Por isso que o ser humano não é simplesmente um ser racional, ele também tem as suas pulsões, e esfirras é uma dessas estranhas pulsões, né? Uma coisa que eu considero importante salientar é acerca da diferenciação dos odores. Cada diferente substância odorífera é reconhecida por neurônios olfatórios com receptores específicos para aquele tipo de partícula. E assim como ocorre com a visão na mescla das cores, isso no processamento primário, no olfato, a ativação de diferentes combinações de neurônios olfatórios possibilitam a codificação de diferentes odores, né? Bem, mas se me permite uma última consideração, essa de caráter agora evolutivo, e que quando nossa espécie ancestral passou a caminhar de maneira bípede, o sentido do olfato foi suplantado em importância, né, pela visão. Afinal, tendo campo de visão maior em meio à relva, esta se tornou bem mais útil e acurado, né, no que tange detectar presença de perigo na busca por alimentos e, quer gostem ou não, na busca de parceiros para a cópula. Nossa! Agora, pense num cão, cuja forma de locomoção é quadrúpede. Ele, ali quase nível do solo, bem sabemos que o olfato dele é muito mais sensível do que o nosso, né? Incrivelmente mais, né? Agora, pegue justo o oposto, uma águia, por exemplo. Não requer assistirmos a um Discovery Channel para sabermos qual vem a ser o sentido mais desenvolvido nesse tipo de animal. É a audição. Visão. É o tato, né? É o tato. É o tato ali na beiradinha das garrinhas, né? Uhum. Parte mais sensível. Distúrbios dos odores tem uma que é chamada asnomia específica. É quando o indivíduo possui reduzida sensibilidade olfativa para certas substâncias, mas enquanto para outras, né, a capacidade está preservada. Tem também a asnomia geral, que é a condição mais rara, é quando o indivíduo não sente odor algum. Já uma terceira condição é hiposmia, que é a redução no sentido do olfato, ou seja, ele ainda sente, só que de forma parcial, né? E isso é para todos os odores, né? Agora uma curiosidade sobre os feromônios. Em mamíferos, há duas áreas responsáveis pela captação, que é o epitélio olfatório e o órgão vomoronasal. Palavrão esse, né? Mas em humanos não houve qualquer estudo, né, que constatasse a capacidade, né, em captar esses feromônios, sendo que não temos o órgão vomeronasal, né? Enquanto que no epitélio olfatório também não foi constatado nenhuma presença de receptores para tal tipo de estímulo químico, cuja origem... Então, Thiago... Sim. Não, pode concluir. Concluir que a origem, né, dos feromônios é através de secreções glandulares provenientes de outros mamíferos, né? Geralmente da mesma espécie, né? Você comentou que a gente não sente os feromônios, mas quando a gente não tem aquele lance da gente sentir o cheiro da pessoa que a gente gosta. Mas aí é olfato, não é captação dos feromônios. Ah, entendi. O que acontece e todo mundo acha que tem essa coisa crença química de verdade, né? Popular. Aí compra aquele perfume feito dos testículos de boi da Índia
que foi criado por negas malucas, só pra falar que... Nossa, cara, eu tenho uma colônia aqui de testículo de boi. Me enganaram? Te enganaram, né? Ah, entendi. Pô, legal isso aí, legal. Ó, a gente tá... Hoje é o dia de desmistificar coisas, né? Oferecimento, camisinhas Thundercats. Uma parte significativa do nosso córtex cerebral, ela é dedicada principalmente ao processamento visual, porque a visão ela fornece informações sobre o nosso ambiente sem necessidade de proximidade, como no caso do sabor, toque ou odor. E a visão ela tem importância primordial em todos os aspectos da nossa vida cotidiana, ou seja, o olho ele é o órgão de visão, que é a fonte de conhecimento mais importante para os seres humanos e é também um mecanismo sofisticado de comunicação com o mundo exterior. Ele é formado por 3 camadas, que é a esclera, que é o branco do olho, coroide, que é a camada vascular fina e pigmentada, na qual se encontram a íris e a pupila, e a retina, onde se localizam os receptores fotossensíveis. Os raios luminosos entram pela pupila, atravessam esse cristalino, que é uma lente gelatinosa, e sofrem convergência e vão incidir sobre a retina. Na retina, existem os neurônios que captam a luz e jogam os estímulos visuais no nervo óptico, que os conduzirá até a área mais importante da visão, que é o lobo occipital, que é situado no cérebro. A imagem que se formou na retina, ela é invertida e será decomposta de acordo com o formato e a cor. As linhas, né? Porque a gente tem que enxergar ao contrário. Porque tem aquela questão do nosso cérebro ser cruzado, não é? Eu acredito que seja isso, que o lado esquerdo é responsável pelo direito, o lado direito é responsável pelo esquerdo, então acho que com a imagem não é diferente. As linhas verticais caminham por um circuito de neurônios, as inclinadas por outro circuito, e as circulares por outro ainda. Com as cores que compõem o espectro do arco-íris, dá-se o mesmo e cada uma é conduzida por um circuito de neurônios até que o centro da visão no lobo occipital, onde a imagem será remontada. Portanto, quem realmente enxerga não é o olho, é o cérebro, é importante frisar isso. Que é o cérebro que monta as imagens e estabelece relações com a memória, o que permite saber se estamos vendo um copo, um cachorro ou uma pessoa. Essa decomposição da imagem em vários fragmentos é muito importante, porque sem ela só seríamos capazes de entender os objetos ou seres que víssemos integralmente. Entretanto, quando vemos um pedaço de um rabo de um animal virando a esquina, a gente não precisa vê-lo inteiro para saber que se trata de um cachorro, ou de um rato, ou qualquer outro animal. Então, qualquer alteração que ocorra no caminho percorrido por esses raios luminosos até o cérebro pode provocar uma deficiência visual, que é, por exemplo, catarata, que acomete especialmente os idosos, mas não só eles. É causada pelo espessamento do cristalino. E outros problemas também podem aparecer na córnea, na retina, no nervo óptico ou até mesmo no cérebro, que acontece também nos casos de derrame cerebral, em que as pessoas perdem as áreas que coordenam a visão. Alguns problemas neurológicos que é causado na visão, vou citar uma delas. Prosopagnosia, que são pessoas que não reconhecem os rostos dos familiares, por mais que percebam que o rosto é idêntico e continuem reconhecendo a voz pelo telefone, por exemplo, é um problema que está na conexão entre o giro fusiforme, que é responsável por reconhecer o rosto, e a amígdala, que é um centro de processamento emocional. Então perde-se esse sentido emocional, no caso, quando ocorre essa prosopagnosia. Então a pessoa ela não tem um problema na visão, o problema é no processamento, que vai atingir a visão. Também tem a visão cega, né? Pode ser chamado também de blinding sight, que é problemas nas áreas de processamento primário, ou seja, a pessoa ela fica cega nesses casos. Então a gente coloca assim, um objeto na frente da pessoa, que essa pessoa também declara não vê-lo, mas ao pedir para que a pessoa pegue esse objeto, ela alcança perfeitamente. Isso acontece com cerca de 90% das pessoas que têm essa visão cega. E o que acontece é que existe um nível de percepção. Visão cega ela não é um problema na visão. O cérebro ele é cheio de macete, né, para acertar os sentidos. Sim, é que é a lei da sobrevivência, vamos colocar assim, né? Então, nosso cérebro ele vai trabalhar a todo momento fazendo com que a gente se adapte, seja à temperatura climática, seja
ao ambiente físico que a gente vive e até às nossas próprias deficiências. Bom, também tem a negligência, que são pessoas com problemas na parte parietal direita e elas não percebem conscientemente o seu lado esquerdo. Até houve um experimento que colocaram um espelho no lado não percebido da pessoa. E a reflexão do espelho mostra uma pessoa segurando uma caneta. E é pedido para que o paciente pegue a caneta. O esperado é que a pessoa pegasse a caneta, mas ela sempre tenta pegar a caneta no espelho. Então ela não pega... Por exemplo, a caneta está do lado direito, onde ela não enxerga. E ao ver o reflexo dela, ela não consegue pegar a caneta do lado, né, que está realmente. Ela pega seguindo o espelho, que é o único lado que ela enxerga. Deu para entender? Deu pra entender que você, por exemplo, quer pegar a caneca, né? Ela tem um complexo com canecas. Eu falei caneca, né? Você falou muitas vezes caneca, mas você quer falar sobre essa caneca, Nayara? Não. Fale-me mais sobre isso. Quando você vê uma caneca, o que você sente? Esta caneca, por exemplo, o que ela te lembra? Depende do que tem dentro dela, isso que me interessa. Bom, vamos ao que interessa. Existe também a agnosia de objeto, que é quando a pessoa não reconhece os objetos, por mais que perceba suas características. Tem também a acromatopsia, que é a perda da capacidade de distinguir as cores. O mundo dessa pessoa é preto e branco, que é diferente da pessoa que tem... Meu nome? Essa pessoa então enxerga vários tons de cinza. A pessoa que é daltônica, no caso, ela enxerga uma cor com cores diferentes, né? O rosa ela pode enxergar com vermelho, marrom. Já essa acromatopsia, ela não consegue distinguir cores, ou seja, preto e branco. Só tons de cinza. Isso. Vários tons. 50 tons. 50 exatamente, né? Não exatamente. Por fim, tem a sinestesia, que é mistura de percepções consciente dos sentidos e associação de cores e letras, sons e formas geométricas. Ou seja, pode-se intra e entre sentidos, é como um cruzamento de outra pessoa. Então, por fim, a percepção visual, ela é a apreciação da realidade através dos sentidos da visão. Todos nós construímos uma realidade interna baseada na realidade externa, que é graças à informação dos diferentes sentidos e das nossas experiências prévias. Essas informações interrelacionadas com outras áreas cerebrais produzem uma resposta motora que constitui o nosso comportamento. Contudo, a percepção visual ela serve para identificar, classificar, organizar, armazenar e lembrar a informação apresentada visualmente. Através da percepção visual, a gente pode analisar as diferentes características de um estímulo visual, como a forma, a cor, o tamanho, a textura ou o peso que damos um significado ao que vemos. Mais detalhes nos próximos episódios. Não percam. Não percam. E algumas curiosidades. É impossível espirrar de olhos abertos. É impossível? Vamos testar agora. Impossível. Todo mundo junto. Eu vou tentar. Eu vou começar a tentar. Ao espirrar, se observa, ao espirrar as pessoas fecham os olhos. Todos os bebês nascem daltônicos, ou seja, eles não têm a capacidade de distinguir cores. Isso até os primeiros meses de vida. 1 a cada 12 homens é daltônico. Homens. Nossa. Então eles são bebês, Isso, de certa não, forma. Aí a gente aumenta essa probabilidade, né, por favor? Nossa, cara. Já em mulheres é bem mais, assim, não é impossível, mas é difícil de... É raro, né? É raro, são casos raros. Esse daltônico, ele acomete mais os homens. E quando vemos alguém pela primeira vez, a troca de olhares ideal dura cerca de 4 segundos. Esse é o tempo suficiente para perceber qual é a cor dos olhos do outro. Eu, particularmente, levo alguns dias e até meses para perceber. Nossa, eu levo muito tempo pra perceber que uma pessoa, tipo assim, tem olho verde, olho azul. Eu vejo as pessoas comentando, nossa, pra mim... Eu acho, assim, que é mais Eu nunca difícil eu olho. perceber um castanho, um preto. Acho que o verde, o azul, ele fica mais claro. Quando você olha, dependendo, né, da pessoa, você acaba identificando melhor se os olhos são mais claros. Mas o castanho, o preto, leva um pouco mais de tempo.
É porque esses olhos claros acabam chamando muito a atenção. Então você percebe mais ainda, acaba ficando popotizada. Ela olha pra você, você olha pra ela e constrata também, né? Agora olho de rato, olho constraste. castanho, olho escuro, tudo sem graça. E por último, uma última curiosidade, os piratas, eles usavam tapa-olhos para ajustar a visão entre a luz do lado de fora do navio e a escuridão do lado de dentro. E, Nayara, você sabia que essa questão de você tapar um olho também do pirata ajudava eles na percepção do espaço? Então fazia com que eles não passassem mal, que eles não vomitassem nos navios. Não, eu não sabia. Interessante. Muitos deles usavam, não porque, tipo, faltava um olho de uma batalha, é porque você tapando um olho, você não tinha... o seu cérebro não precisava cruzar as informações visuais, e isso evita que você passe mal. Será que isso funciona no metrô, gente? Sim, eu não tô brincando. Não, é sério, eu fico tão ruim sério. quando eu pego o metrô. Ai, É uma técnica que muita gente que vai fazer um passeio de barco utiliza. Interessante, não sabia. Né? E todo mundo achava que os piratas eram todos... Um saia cegos. furando o olho do outro. Eu perdi meu olho numa batalha na Inglaterra. Esse olho aqui eu perdi jogando poker, né? Esse olho eu troquei por páprica na Índia. Oferecimento camisinhas Thundercats. Gente, eu vou dizer uma coisa muito importante pra vocês agora, tá? Visão e audição são os nossos principais sentidos. Alguém sabe dizer o porquê? São de longo alcance. Porque a gente usa mais? Não sei. Digamos que essa linha, Rafa, o cérebro ele vai conceder uma prioridade para esses dois sentidos na distribuição do tecido cortical. Por isso a importância da visão e da audição. É claro que sem os demais sentidos o funcionamento eficaz do nosso corpo ele estaria completamente comprometido. Lalian, a importância da visão e audição para a sobrevivência não são importantes porque a área cortical que representa é maior. Mas a área cortical, ela cresceu por conta da importância desses dois sentidos, né? Daí a importância, né? Você acabou de explicar. Bora continuar, então, gente. Ficou tipo Ele tentou dizer que eu não tinha razão, mas ele afirmou que eu tenho razão. Uhum. Então, falando um pouquinho da audição, a audição é um dos nossos 5 sentidos. Inclusive aquele que você está utilizando agora para ouvir esse podcast, pasme. Exatamente, por isso que vocês devem ouvir, continuar sempre ouvindo. Voltando, é um dos nossos 5 sentidos, é um sentido vibratório e um sentido de distância também. Então, os nossos receptores auditivos dos ouvidos, eles são muito sensíveis às vibrações das moléculas do ar que nos rodeiam, né? Elas costumam chegar em ondas, nós conhecemos aí mais comumente como ondas sonoras. São essas ondas que estimulam os nossos receptores auditivos. E quando elas chegam até o tímpano, façam com que ele oscile e em sincronia junto com esse objeto vibrante, né? Que são justamente essas ondas sonoras. Como característica delas, nós temos algumas propriedades. Que seria a amplitude. A gente pode definir essa amplitude entre alto, baixo, médio, enfim. Alguns dizem que a amplitude da minha voz, gente, super alta, né? Então tem uma galerinha que não gosta muito de me ouvir. Eu tento maneirar, mas não dá. A questão da amplitude, para quem conhece música, vai remitir às notas, né? Então, vai de grave a agudo. Isso, exato. Acho que você explicou um pouquinho melhor agora, Rafa. E também uma outra propriedade é a frequência. Se é contínuo, se não é. E essa frequência ela está relacionada também aos ciclos, né? E esses ciclos são determinados por segundos em relação à nossa audição. Para quem conhece música, o tempo musical, cada simbologia das notas, também, né, vai demonstrar o que você falou agora, a frequência. Uma partitura musical é muita informação. Precisamos aprender sobre música, então. Fica aí a dica. Voltando, nossos órgãos do sentido em relação à audição. Nós temos o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Os receptores sensoriais, gente, em relação a esses órgãos, são as células pilosas, ou mais conhecidas como ciliadas externas, do externo e do médio, e do interno, as ciliadas internas. E a área do cérebro responsável é o lobo temporal, mais especificamente o córtex auditivo primário. Os lobos temporais, eles estão justamente localizados nessa zona que fica por cima das nossas orelhas, né? Que é essa parte externa.
e tem como principal função processar esses estímulos auditivos que nós recebemos do mundo externo. É uma área de associação também, ou seja, recebe esses dados, com interação com as outras zonas do cérebro, vai acabar atribuindo um significado e vai permitir que a gente reconheça aquilo que estamos ouvindo. Eu achei uma curiosidade aqui, se alguém depois conseguir ajudar também, eu fiquei um pouquinho confusa, porque vai envolver outras áreas do cérebro. Lobo occipital, temporal e parietal, que é onde se localiza a área de Wernicke. É assim que fala, gente? Sim. Wernicke. Se não for, agora é. Então Se não for, então as pessoas que estão ouvindo pode ter certeza que elas vão mandar um e-mail Vai. muito delicadas, com muita educação, corrigindo a sua pronúncia. Ai, que bom. Enfim, elas desempenham um papel muito importante na produção do nosso discurso, né? A gente está relacionando aí o ouvir com a fala. Essa área ela permite que a gente compreenda o que os outros dizem, dá a possibilidade de organizar essas palavras em frases sintaticamente corretas, né? Então é a compreensão da fala do outro. É interessante isso, não é verdade? Não acho. Eu tô lendo sobre a arte de... Não, é incrível. Ninguém me dá atenção. É incrível porque, assim, o cérebro, ele... Por mais que a gente tenha uma parte especializada para receber os estímulos, para configurar o que aquilo tá fazendo, a gente tem a interação do cérebro de várias partes para poder dar um sentido para aquilo, né? Se a gente fosse separar, a gente tá... É legal porque a gente divide aqui os temas e fala cada um de uma coisinha, mas no final a gente acaba vendo que todos eles têm uma sincronia, uma ligação, né? Produto muito mais complicado. Eu acho que aquela frase da Gestalt, né, que o todo é mais do que a soma das partes, é a máxima, né? Sim. É a máxima do cérebro. É verdade. Porque o que é o cérebro, senão o órgão responsável por captar e interpretar e dar sentido ao que chamamos de realidade e mundo, né? Nossa, você falou de uma forma tão simples que, assim, por um segundo eu achei que era simples. Mas eu sei que não é. Então agora eu vou falar para vocês mais especificamente em relação a cada uma dessas partes da audição. Em relação ao ouvido externo, fazem parte do ouvido externo o pavilhão auricular e o canal auditivo. As funções são recolher e encaminhar as ondas sonoras até o tímpano. É também nesse local que a gente tem a produção de cera, né? Acho que grande parte das pessoas conhecem essa substância. E que não é mais do que uma forma de se manter úmido e limpo. É uma proteção essa cera, tá, gente? Então, por isso que eu fico deixando ela juntando. Exatamente. Aqui, né? No final, depois tem umas dicas. Não usem cotonete. Isso é prejudicial à nossa audição. Sério? Seríssimo. Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, essa cera, gente, por que ela é uma proteção? Ela ajuda a reter as partículas de pó, de sujeiras e de micro-organismo, tá? E elas ajudam a empurrar também contra o cotonete, já agora justificando, então, porque não pode. Se você utiliza do cotonete, vai empurrar essa cera contra o nosso tímpano. Isso... Mas e aí, a gente não pode limpar, então? Não, porque ao invés de você tirar, você vai empurrá-la para dentro do... E com água e sabão? Aí já é um caso mais, acredito, em exceções, porque aí é devido ao grande acúmulo de cera, aí não tem como. Tem algumas pessoas que acabam procurando o otorrino, né? E aí é feita uma lavagem. Mas a recomendação é que não se utilize do cotonete justamente por esse motivo, porque pode danificar o nosso tímpano e vai formar uma barreira também que pode dificultar a nossa audição. Então isso é muito importante. Oferecimento camisinhas Thundercats. Em relação ao ouvido médio, galera, não, tem algo mais importante aqui também. Esse pavilhão auricular, ele é muito desenvolvido em muitas das espécies de mamíferos terrestres, fundamental na localização de presas e de predadores, que são dotados de movimentos. Então, se a gente pensar na evolução da nossa espécie, essa capacidade ela foi se perdendo. Contudo, existem humanos que ainda hoje conseguem produzir pequenos movimentos com as orelhas. Então, eu não conheço ninguém. Eu consigo movimentar minha orelha. Eu também mexo a orelha. Gente, quem consegue mexer a orelha? Nós somos X-Men, então? Não, porque mamíferos terrestres, tudo bem, né? Eles utilizam desse movimento pra aguçar a audição agora. Mas eu sou um mamífero terrestre. Sim.
Concordo, realmente. Mas vamos pensar em animal, não ser humano, tá, Rafael? Tá Desculpa, bom. foi uma falha minha. Enfim, humano você é. consegue mexer a orelha, a gente podia ter um vídeo disso, né, cara? A galera ia ficar muito curiosa pra isso. Eu não consigo mexer minha orelha, é impossível. Eu vou fazer um vídeo, eu, o Thiago e o Edivan, colocando uma Mulan Rouge, a música de fundo, e Trio. nossas orelhas dançando. Ótimo. Que bizarro. Yes. Segunda parte, gente, que é o ouvido médio, também é denominado de caixa timpânica, é uma cavidade com ar por detrás da membrana do tímpano. Então, é através da qual a energia das ondas sonoras é transmitida do ouvido externo até a janela oval na cóclea, que é onde já está o nosso ouvido interno. Essa transmissão de energia ela é efetuada através de 3 ossos minúsculos e considerados os menores ossos do corpo humano, que é o osso martelo, a bigorna e o estribo, tá? Então, se vocês se depararem com essa questão, quais são os menores ossos do corpo humano, são esses 3 que eu citei para vocês. Fica a dica. Exato. E por fim, o ouvido interno. É nele que se encontra a parte mais importante do ouvido, que é a cóclea. Ela tem um formato, gente, de caracol e é responsável em grande parte pela nossa capacidade em diferenciar e interpretar os sons que nós ouvimos. Esses sons eles são transformados em impulsos elétricos que caminham até o cérebro pelo nervo auditivo. Depois eles são decodificados e interpretados. Bom, em relação às 3 partes são isso. A gente pode falar também um pouquinho de problemas auditivos, que estão diretamente relacionados às nossas células receptoras. Então, caso elas sofram algum tipo de dano permanente ou por alguma razão, o sujeito ele pode sofrer algum tipo de surdez. Se for um pequeno dano da membrana basilar, ia perder somente a capacidade de ouvir notas agudas. As demais, não. E se o dano fosse em geral das células nervosas, essa pessoa ela perde totalmente a capacidade de audição, né? Considerado a surdez nesse caso. Bom, por fim é isso. A gente tendo algumas curiosidades em relação ao cotonete, aquilo que eu passei para vocês, ele pode causar lesões e infecções. Então a cera ela é uma proteção natural do nosso ouvido, por isso que nós possuímos ceras, então evitem o uso do cotonete. Deixa a cera lá, então. Exato, não limpem. A não Deixa ser ela pular que seja... sozinha do ouvido. Olha, Eu vou recomendo olhar só tirar todo o dia. excesso, tá? Gente, Eu ó, vou vamos olhar prestar atenção. Eu acho que limpar externamente é algo higiênico. Agora você pegar o cotonete e colocar enfiar lá. lá dentro pra ser entrar e... Mas às vezes é uma sensação tão boa, né? Pequenos prazeres da vida, né? Verdade. Usar drogas, né? Cair na sarjeta bêbada, usar um cotonete. Você vai tirar isso, né, cara? Não. Gente, legal lembrar, o nosso sistema auditivo ele também é extremamente sensível. Então, sons muito altos, explosões, sei lá, você tá na balada e aqui tá aquele barulho infernal no seu ouvido. Tudo isso também pode causar a perda da nossa audição. Então não é pra ir pra balada. Ah, sei lá, quem gosta, quem curte. Eu vou. Só uma curiosidade, você falou de balada, né? Tem baile pra surdo. E esses bailes são feitos com instrumentos que a altitude deles, né, que você estava falando, é extremamente grave, porque a forma de onda é tão forte, então eles conseguem sentir no corpo também essa vibração. Deve ser legal, Simplicidade de né? LSD, né? É sério, não, e eles conseguem sentir. Então, no show lá, geralmente eles utilizam contrabaixo, né? Utilizam uma aparelhagem específica e eles conseguem sentir a música. Nossa. É incrível isso. Muito. Que poético, Rafael, sentir a e o que música. você O homem falou, é incrível, né, gente? Porque esse sentido aí nada mais do que é um tato mais aprofundado, mais especializado lá. Ele é a mesma coisa que o Isso. tato, só que... Defendendo Então. a linguiça dele. Sim, Olha, ele conseguiu falar, gente. Ó. É verdade. ficou meio engraçado isso daí, né? Mas tudo bem. Então,
E outro fato interessante é que Beethoven também, ele compôs a Nona Sinfonia dessa forma, porque ele era surdo, então ele se... Pera, vê bem essa referência. Eu acho que a nona, o Beethoven, ele compôs antes de ficar surdo. Ele teve composição surdo, só que acho que a nona foi antes. Só que todo mundo fala que foi depois. Eu já li isso aí, já em um lugar. Você tem certeza disso? Vamos Cara, perguntar pra ele. Vamos fazer o jogo do copo. Eu vou... O ouvinte, ele vai fazer essa pesquisa e vai trazer pra gente, Boa. mas fica no ar esse questionamento, porque realmente é muito famoso isso. Beethoven compunha, mas ele era surdo. Beethoven compunha, mas ele era surdo. Mas as principais composições foi quando ele ouvia. Então vamos fazer assim, ó. Esse é um desafio para o ouvinte aqui do Psicocast. Caso você encontre a fonte e nós estejamos falando a coisa errada aqui, mande um e-mail pra gente. Ó, melhor ainda, se alguém mandar um e-mail pro psicocastblog@gmail.com trazendo a referência dessa informação, tudo certinho, ele vai ganhar uma caneca Psicocast. Uou! Pensei que Tá fosse aqui, uma pá. roupa íntima. Na sua cara. Gente, falando em Psicocast. intimidade, deixa eu dar continuidade então, aproveitando aí a dentro do Thiago. Duas coisas aqui em relação à audição, eu acho que uma vai servir mais para as meninas e a outra mais para as meninas. Beijinhos no ouvido. E aquela famosa brincadeira de bater com as duas mãos também na orelha. Alguém se lembra? Alguém de vocês faziam isso? Sim, dá um telefone na pessoa, se chama. Gente, dá uma pressão tão alta no nosso Sim. ouvido. Também. Beijo no ouvido também. Beijinho no ouvido também. Nossa, mas se bem que é super irritante, né? Às vezes Nunca você vem fazer... Não, mas você vem fazer no ouvido da pessoa. Enfim, mas isso pode... Tem uma imensa probabilidade de romper o tímpano também causa perca de audição. Nossa, agora que eu percebo o quanto eu vivo no limbo, sabe, dos meus prazeres. Quem não, né? Quem nunca? O ouvido humano, ele vai detectar sons de 20 a 20 mil Hz. Então isso é de um ouvido mínimo. Quando você tá dormindo, aquele silêncio, vem aquele pernilongo no seu ouvido. Ó, eu ia colocar na edição um barulho de um pernilongo, mas o nosso sonoplasta aqui, né, Thiago, ele fez exatamente, ele já me adiantou o trabalho. Ou até mesmo o barulho de um avião, né? Um avião a jato é possível a gente ouvir. Então tem essa diferença, que incrível. Quero ver o barulho agora, Thiago. Vai, Pode Thiago. continuar, vai. Agora que eu tô rindo não dá, pô. Né? Para finalizar, um aviso muito importante para a gente ter uma preocupação maior, porque o Brasil, ele é campeão mundial na frequência de perda auditiva por conta de ruído, gente. Então, bora maneirar no fone de ouvido também, no volume da musiquinha, porque fica complicado, né? Você até falou mais baixo agora, acho que pra é. poder ajudar o ouvinte que tá ouvindo no fone de ouvido, né? Vocês precisam me ajudar a maneirar o meu timbre de voz. Normalmente, é que a gente precisa falar de uma forma que a gente se escute. Então, assim, não sei qual o caso, mas às vezes quanto mais alto a gente fala, pode ser que menos seja o quanto a gente escuta. Então, por isso que a gente tem que aumentar o nosso tom, pra gente se escutar. Não tem um sentido? Eu acho que entra uma questão de adaptação, né? Do que você tá falando tem sentido, realmente. É a nossa atenção, né? Tudo a gente tem que tentar ali se enquadrar em algo para não se prejudicar mais do que nós já estamos prejudicados. Então, galera, ouçam Psicocast, por favor, a audição é muito importante. Beijinho no ombro, não no ouvido, né? Exato. A audição é tão importante que Thiago, a mídia... boa, gente, gostei. Vocês ouviram o Thiago, né? Beijinho no ombro? E não no ouvido. Beijinho no ombro não, pô. Beijinho na boca. É Não, melhor. só por conta da deixa. Porque se Beijinho for na falar boca de é melhor, né? onde é melhor beijinho, deixa. Acaba perdendo totalmente o foco, mas vamos prosseguir. Ó, eu juro que eu me esforço, mas temas pornográficos e religiosos perseguem esse podcast. Não tem como. Né? A gente tenta fazer um negócio sério, né? Mas quem é sério nesse mundo? Ninguém. Né? Ninguém. Não, tem gente séria. E Finge. triste, né? E morreu.
Oferecimento camisinhas Thundercats. E por último, e não menos importante, vamos falar do paladar. O paladar, ele é um importantíssimo sentido do corpo humano que nos permite o quê? Reconhecer os sabores e também a textura dos alimentos ingeridos. A língua é o principal órgão capaz de diferenciar os gostos, que são doce, salgado, amargo, azedo e umami, algo novo aí pra mim também, né? O umami ele é um sabor produzido por alguns tipos de aminoácidos. Bem, na língua são encontradas diversas estruturas chamadas botões gustativos, que são formados por células epiteliais com propriedades neurais, são responsáveis pela percepção, pela captação dos sabores na língua. Esses botões gustativos, eles são achados principalmente nas regiões das papilas e varia em quantidade. Antigamente, se achava que a gente sentia o sabor na língua de certas regiões. Então, por exemplo, na ponta da língua nós sentíamos o doce, nas laterais o salgado, no meio, atrás da língua, o amargo. Hoje a gente já sabe que isso está ultrapassado, que esse sistema, né, essa imagem que criamos da língua não deve ser utilizada. Porque hoje sabemos que os botões gustativos estão espalhados pela superfície dorsal de toda a língua, na região do palato, na epiglote, na faringe e na laringe. E tudo isso vai permitir a nossa percepção do gosto em qualquer uma dessas partes. Os receptores gustativos são estimulados por substâncias químicas que estão presentes nos alimentos e desencadeiam um impulso nervoso. Os gostos doce, amargo e umami são percebidos em virtude de receptores de membranas acoplados às proteínas do tipo G. Já o salgado e o ácido, para serem percebidos, dependem de canais iônicos, que existem diferentes células especializadas para a percepção de um determinado gosto. Após a percepção desses sinais químicos na língua, o impulso nervoso ele é mandado para o sistema nervoso central para ser interpretado. As pesquisas vão falar que cada sabor ativa uma região específica do córtex gustativo, com exceção do azedo. Algumas doenças podem prejudicar o paladar, assim como alguns medicamentos, principalmente aqueles que a gente vai utilizando de forma crônica. A quimioterapia e a radioterapia também estão relacionadas com a perda e alterações nesse sentido, porém esses efeitos podem ser revertidos após um específico tratamento. Os nossos sentidos, assim, nosso paladar, ele pode ser influenciado pela temperatura dos alimentos e pelo nosso olfato também. Então, por exemplo, a canela é um alimento que nós precisamos do olfato para sentir o gosto. Oferecimento camisinhas Thundercats. É isso, meus amigos. Falamos, acho que sucintamente ou não, sobre sensações. Se vocês ficaram com alguma dúvida, lamentações, se vocês querem ofender os psicocasters, mandar sugestões para outros temas, entre em contato com a gente. E é isso, muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos. Galera do Psicocast, então ouçam, continuam ouvindo aí nosso programa, tá show de bola, vocês vão gostar mesmo. Um beijinho pra vocês e até a próxima. Tchau, Xuxa! Tchau! É isso, né, gente? Sim. É isso. Foi mágico, foi incrível. Foi uma palavra por esse podcast. Vamos, em uma palavra. 1, 2, 3 e... Radical. Supimpa, bicho. Divertido. Foi fenomenal. Pela entonação da voz da Nayara foi super divertido. Fenomenal. Foi sim, é que eu sou calma, eu sou zen. Rafael, eu agradeço, né, pelo convite, realmente foi legal, né, a presença da senhorita Nayara, Lalian, o senhor Edivan. Gravou esse, espero poder gravar mais voltar, vezes. Né? Ah, tá, que bom. Eu gostei muito de você gravando, viu? Bom, galera, obrigada pela participação de todos, né, e espero que quem esteja ouvindo também continue acompanhando nossos podcasts e nos sigam tanto no Twitter, curtam nossa página no Facebook, que está como o Psicocast, e não deixem também de entrar no site para verificar os áudios semanais. Toda segunda-feira às 11 horas. 11? Toda segunda-feira às 11 em ponto tem um episódio novo. Mas é isso aí. Então, se vocês não sigam... Ah, é às 14 mesmo. Né? Eu vi, mas não, tudo bem, tá perdoado. Atenção, dona de casa, o caminhão do conhecimento está passando na sua rua. Meu Deus. Boa.
Então, Rafael, muito obrigado pelo convite que você me fez. Adorei participar do programa e espero participar nas próximas vezes também. E pra você que está ouvindo, ouça todos os nossos Psicocasts, são muito bons. Todos eles são muito bons. Bye, bye. Bye, bye. Bem, agora se me permite falar brevemente, só para encerrar, também tem uma certa ligação com o próximo podcast, né, da Percepção. Comentar sobre um filme chamado Sentidos do Amor, né, o qual as pessoas, né, tentam descobrir, né, o que faz, o que é o amor, como ele se origina, e no final do filme, bem, ou eles descobrem o que é o amor ou acabam vivendo totalmente sem sentido, né. Então, sem procurem, spoiler, né. Sem spoiler, hein? Sentidos do Amor, né. Sem spoiler.